Graça e paz, meus irmãos, somos a nossa quarta aula nesse primeiro vídeo. Estaremos então encerrando hoje a matéria Teologia Pastoral. Vamos nesse momento então orar ao Senhor, pedir a Deus para que Ele nos abençoe, nos ilumine nesses momentos que passaremos juntos. Senhor, nós adoramos, bendizemos e exaltamos ao Teu nome, porque Tu és Deus, bondoso, maravilhoso, gracioso. Te agradecemos, ó Deus, por todas as bênçãos que já Tens derramado sobre as nossas vidas. E agora, Senhor, quero lhe agradecer por esse momento maravilhoso que teremos de outra vez compartilharmos assuntos relacionados à Tua Palavra, à doutrina, com os Teus filhos que estão dispostos a aprender todo o conteúdo desta matéria. Eu oro te pedindo a Tua bênção para mim que estarei falando e para os Teus filhos que estarão ouvindo. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, vamos ao nosso assunto de hoje, que é uma continuação da aula passada, ainda falando sobre os ministérios de Efésios capítulo 4, versículo 11. E depois, na sequência, falaremos sobre a espiritualidade do pastor. Bom, nós vamos encerrar então esse tópico. Lá o texto de Efésios capítulo 4, versículo 11, nos fala que Deus, que Cristo, subindo ao alto, deu dons aos homens, e a uns ele pôs na igreja como apóstolos, outros como profetas, outros como evangelistas e outros como pastores e mestres. E agora falaremos sobre o ministério de evangelistas. Lá diz que ele deu outros para evangelistas. O dicionário exegético, vindo da CPAD, lá ele traz o conceito do termo evangelista, que literalmente significa mensageiro do bem. Mensageiro do bem. A palavra ela é formada por dois termos, no seu original, de onde vêm as duas palavras bem e mensageiro. Então, na soma, nós temos aí um mensageiro do bem. No caso, do contexto, significa o pregador do evangelho, porque ele é um proclamador de boas novas, o mensageiro das boas novas. O evangelho quer dizer boas novas, Então o evangelista, ele é esse mensageiro do bem, ou mensageiro de boas novas, de boas notícias. Como deixa isso bem claro, lá em Atos capítulo 21, versículo 8, e faz uma comparação com Efésios capítulo 4, versículo 11, que deixa claro a distinção da função nas igrejas. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 5. Vamos aqui ao texto bíblico. 2 Timóteo capítulo 4, versículo de número 5. Diz assim: mas tu sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista e cumpre o teu ministério. Então, o evangelista aqui, no caso de Timóteo, seria uma função que ele estaria exercendo. Sabemos todos que Timóteo era um pastor, Ele era um pastor, um jovem pastor, e como pastor, ele precisaria também exercer uma função de evangelista, de pregador de boas novas, pregador do evangelho, cumprir bem essa missão. Os missionários,
eles são evangelistas, por serem essencialmente pregadores do evangelho. Então, todo missionário é um evangelista, né? Porque ele é um anunciador do evangelho. Na chave linguística do Novo Testamento grego, da editora Vida Nova, os exegetas, né, eles definem o termo evangelistes da seguinte forma: alguém que proclama as boas novas, um evangelista. O evangelista era a pessoa que pregava o evangelho recebido dos apóstolos. Ele se estabelecia numa região onde havia uma igreja e ali cooperava na sua expansão. Vejam que eles não tinham a responsabilidade, né, de pastorear uma igreja, mas de cooperar com aquela igreja local no trabalho da evangelização. É uma posição específica no corpo de Cristo. Não obedece a uma ordem hierárquica, nem tampouco é uma posição inferior à de pastor. É uma função pouco reconhecida como ministério específico, semelhante ao de Filipe, Timóteo e outros. Então, não tem nada a ver com esse cargo de evangelista que algumas igrejas defendem, né, e alguns exercem como sendo o penúltimo degrau ao pastorado. Então, a pessoa ela exerce alguns cargos ministeriais e chega ao cargo de evangelista, já sabendo que depois ela chegará a ser pastor, ao cargo de pastor, como sendo um dos degraus da escadaria, né, ministerial. Quando, na verdade, isso não procede à luz da Bíblia, porque evangelistas na Bíblia não é cargo, é função ministerial. É uma função ministerial. Ok? Algumas observações necessárias sobre isso. Em certo sentido, meus irmãos, todos os cristãos são chamados para ser evangelistas, porque todos fomos comissionados para evangelizar. Todos fomos comissionados para anunciar o evangelho. Jesus mandou que os discípulos, e essa ordem é para mim, é para você, é para todos nós, que nós pregássemos o evangelho. Aí quando você vai para Atos capítulo 4, versículo de número 29, diz assim: agora, pois, ó Senhor, olhai para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra. Ou seja, que não somente os apóstolos, mas que todos os que estavam sofrendo perseguição por parte das autoridades, que pudessem ter liberdade para anunciar a palavra. O versículo 31 diz: e tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Ou seja, todos anunciavam, todos pregavam, todos exerciam esse ministério, né, da proclamação, da pregação. Então, é um sentido amplo aqui da palavra. Capítulo 8, ainda, versículo 4, nos diz: mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. Houve uma perseguição, os irmãos conhecem o texto, em Atos capítulo 8, e todos foram dispersos por todas as partes, exceto os apóstolos. E a Bíblia diz que aqueles que iam, né, que andavam dispersos, iam por toda parte anunciando a palavra, né? Iam por toda parte anunciando a palavra. Então, de um modo geral, como temos dito aqui, todo crente, ele é, por natureza, um evangelista. Deve ser, né? No modo amplo, no modo geral do termo. Segunda observação, os próprios apóstolos também eram proclamadores das boas novas. Atos capítulo 5, versículo 52. Atos 5, versículo 42, perdão. E todos os dias no templo e nas casas não cessavam de ensinar e anunciar a Jesus Cristo. Aqui faz menção dos apóstolos, no capítulo 5, versículo 42.
e 2, que é após eles terem sofrido, né, padecido afrontas pelo nome de Jesus, como diz o versículo 41, todos os dias, no templo e nas casas, não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. Capítulo 14 de Atos, versículo de número 7, nos diz: e ali pregavam o Evangelho. Aqui nos fala de Paulo, né, que estava já na sua viagem missionária pregando o Evangelho. Capítulo 14, ainda, versículo 21, nos diz: e tendo anunciado o Evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia. Temos as outras informações ainda em Atos 16, versículo 10, e lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 25, nós temos ainda uma outra informação interessante. Capítulo 1, versículo 25. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre, e esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. Pedro está dizendo aqui acerca da palavra que ele havia, né, contribuído para que ela chegasse até os seus destinatários. Hoje, os pastores podem não ser chamados para o ministério de evangelista, mas dificilmente podem evitar o trabalho evangelístico, né? Porque ainda que ele não tenha aquela veia, né, por assim dizer, né, uma forma de expressão, né, aquela veia evangelística de ir para fazer cruzadas evangelísticas, concentrações evangelísticas, enfim, mas ele não deixa de ser também um evangelista na sua congregação, porque lá na sua congregação ele está proclamando o evangelho, pregando o evangelho. E uma terceira observação: algumas pessoas recebem um chamado especial para serem evangelistas. Aí é onde nós vamos entrar agora, de modo específico, no texto de Efésios, capítulo 4, versículo 11, que diz que Cristo deu também outros para evangelistas. Outros para evangelistas. Então, temos aí o caso, por exemplo, de algumas passagens que vamos apontar para isso. Atos capítulo 5, versículo 7. Atos capítulo 5, versículo 7. Vai nos dizer: e passando o espaço quase de 3 horas, entrou também uma mulher, não sabendo o que tinha acontecido. Perdão, meus irmãos, eu me perdi aqui nessa referência. Não, é Atos capítulo 8. Atos capítulo 8. Perdão, Atos capítulo 8, versículo 7. Atos capítulo 8, versículo 7. Pois que os espíritos imundos, capítulo 8, versículos 5 e 7. E descendo Filipe, a cidade de Samaria, eles pregavam a Cristo. Estamos falando agora de Filipe. Versículo 7. Pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. Versículo 12. Mas como crescem em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizava tanto homens como mulheres. Versículo 35. Olha o ministério de Filipe lá em Samaria. Agora ele está já em uma outra região. Versículo 35. Então Filipe, abrindo a boca e começando nesta escritura, lhe anunciou a Jesus. Foi a resposta que ele deu ao eunuco. Quando Filipe perguntou: entendes tu o que lês? Ele disse: como posso entender se não há quem me explique? Ele estava lendo justamente aquela passagem conhecida de Isaías capítulo 53. Filipe, então, a partir desta escritura, ele lhe anunciou a Jesus. E o versículo 40 nos diz, e Filipe, né, versículo 39, perdão, e quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe e não o viu mais, o eunuco, e jubiloso continuou o seu caminho. Aí o versículo 40, e Filipe se achou em Azoto e indo, passando, anunciava o evangelho em todas as cidades até que chegou em Cesareia. E quando você vai para o capítulo 21, versículo 8, 21, versículo 8,
nos diz, tinha este, quer dizer, Filipe, né, 4 filhas, donzelas que, versículo 8, li aqui o versículo 9. No dia seguinte, partindo dali, Paulo e nós, que com ele estávamos, chegamos a Cesareia, e entrando em casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. Olha só que interessante. Entraram na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7. Que 7? Um daqueles 7 que foram escolhidos para servirem, né, as mesas, a atenderem às necessidades das viúvas. Lá de Atos capítulo 6, os primeiros diáconos, por assim dizer, da igreja, né, que começaram ali a trabalhar, a exercer uma função diaconal. Mas esse que era um dos 7, Filipe, passou a exercer uma função, um ministério de evangelista. Quando você lê Mateus capítulo 4, versículo 19, você vai ter aqui também uma outra informação. Mateus capítulo 4, versículo 19, e disse-lhes, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Foi exatamente o que aconteceu com Filipe, né? Esse Filipe, o diácono, que estava servindo agora como evangelista. Marcos 1,17, existe também a palavra dita, né, por Jesus, ainda no seu ministério, capítulo 1 de Marcos, versículo 17. E disse-lhes, vinde após mim, e eu farei que sejais pescadores de homens, né? Confirmando aqui a palavra, o mesmo texto lá de Mateus capítulo 4, versículo 19. E quando você lê 2 Timóteo capítulo 4, versículo 5, você vê Timóteo cumprindo, né, sendo comissionado por Paulo para fazer a obra de um evangelista. Então, você tem aqui, né, fechando aqui esse tópico sobre o evangelista, você vai, fechando aqui esse raciocínio, né, dessas observações, você vai entender que, primeiro, no aspecto amplo da palavra, né, todos nós somos pregadores do evangelho, e nesse sentido, evangelistas, no sentido amplo, geral do termo. Mas entendemos também que os apóstolos, né, pregaram o evangelho, assim como hoje os pastores exercem também uma função de evangelistas, mas no sentido específico do termo, lá em Efésios capítulo 4, versículo 11, nós vamos observar que existem aqueles que vão exercer de modo específico, né, o ministério de evangelista. Foi acerca destes que Paulo está dizendo que Cristo deu à igreja, a outros como evangelistas, né, a outros para evangelistas. Então, evangelista aqui, no caso, não é um cargo ministerial, mas é um ministério, uma função que uma pessoa está exercendo de modo específico na proclamação do evangelho. Filipe foi um evangelista exemplar, né? Como lemos aqui o texto, você vê, tudo que se espera de um evangelista. Capítulo 6, versículos 3 e 5, o critério para que aqueles 7 fossem escolhidos é que eles fossem cheios do Espírito Santo. Filipe foi cheio do Espírito Santo e agiu sob a direção do Espírito Santo. Atos capítulo 8, versículo 6, esse evangelista operou no sobrenatural. No versículo 35 de Atos capítulo 8, Filipe fez uso efetivo das Escrituras, ele conhecia bem a palavra. As palavras e ações de Filipe levaram à decisão e à entrega daquele eunuco. Você vê que a explicação de Filipe foi tão eficaz que, ainda indo a caminho, né, caminhando ali ao lado daquele eunuco, a Bíblia fala que aquele eunuco chegou ao ponto de decisão e se converteu e foi batizado. A obra evangelística de Filipe também preparou o caminho para o recebimento do Espírito Santo. Você vê que Filipe fez a obra evangelística lá em Samaria,
muitos foram salvos, muitos foram curados, muitos demônios foram expulsos, pessoas foram libertas e o ambiente, né, se tornou propício, né, naquela alegria. A Bíblia diz que houve grande alegria naquela cidade. Ficou propício para a manifestação do recebimento da plenitude do batismo no Espírito Santo. Quando Pedro e João são enviados para lá, a Bíblia fala que quando eles chegam lá, eles impõem as mãos sobre os samaritanos e eles recebem o Espírito Santo. Ou seja, fizeram uma obra na sequência do trabalho evangelístico do evangelista Filipe. Em suma, meus irmãos, evangelista no sentido bíblico não é alguém que possui um cargo ministerial, que esteja abaixo do pastor numa hierarquia ministerial. Eu fico assim sem entender isso, eu fico sem compreender como pode uma situação dessa. Uma pessoa que tenha um cargo de evangelista, mas nunca entregou um folheto, nunca fez um culto numa casa, um culto evangelístico numa casa. Entende? Não fala de Jesus para ninguém, mas ele tem um cargo de evangelista, né? Ele é chamado de evangelista. E entra culto e sai culto, só se vê essa pessoa no púlpito da igreja, ao lado do pastor, o evangelista, quando na verdade, meus irmãos, evangelista aqui é aquele que é chamado de modo específico para exercer uma função específica da evangelização, propriamente dita. Entende? O evangelista é aquele cuja função é a de levar as boas novas de Cristo, o Salvador. Seu trabalho não é um lugar fixo, mas itinerante. É o que sai em busca dos perdidos e os traz à casa do Pai Celestial. O evangelista, ele é um braço direito do pastor. Enquanto o evangelista sai ao campo para evangelizar, para pregar, para ganhar as almas para Cristo e trazê-las para a casa do Senhor, agora o pastor recebe essas pessoas para doutriná-las, para ensiná-las, para solidificá-las na fé. Entende? Então ele exerce um ministério, né, junto ao ministério do pastor. Ele contribui para o crescimento daquela igreja. Só que o trabalho dele não é um trabalho entre quatro paredes. É um trabalho fora do templo. É um trabalho de evangelização. Não quer dizer que ele não possa pregar no templo. Pode e deve. Mas o seu campo, né, é o mundo. O seu auditório não são as pessoas que frequentam o templo. O seu auditório são as pessoas que estão do lado de fora, aguardando por ouvir a palavra do Evangelho. Ok? Agora vamos para o último tópico do capítulo 11, capítulo 4 de Efésios, versículo 11, que diz que Cristo também deu pastores e mestres a outros pastores e mestres. Diz o texto, né? Outros para pastores e mestres. Aqui nós temos uma dupla função. Primeiro, a função de pastorear e a segunda, a função de ensinar. Pastorear. Com relação à palavra pastores, é importante reconhecer, né, que é a designação de guardadores de ovelhas. Esse é o sentido, né, bem direto ao termo pastor. Então, o pastor é o que guarda a ovelha. Pastores são guardadores de ovelhas, no sentido bem específico aqui da figura de um pastor. A responsabilidade básica dos pastores é tomar conta de suas ovelhas, assim como um pastor, né, cristão, a pessoa de um pastor, de um ministro do Evangelho, é tomar conta da sua congregação, da congregação que ele está pastoreando, tomar conta das ovelhas que Deus entregou aos seus cuidados. As ovelhas são de Deus, né? O rebanho é do Senhor, mas agora Deus colocou para ser cuidado pelo pastor. Então o pastor vai cuidar. Bem, a palavra mestra aqui está relacionada ao ensinar. Isso nos leva a uma consideração mais direta da importância da função de ensinar. Outros para pastores e mestres.
Observemos, meus irmãos, que quando a gente faz uma comparação desses ministérios com a pessoa de Jesus, nós vemos que Jesus exerceu também essa dupla função. Jesus não era apenas o pastor, o bom pastor, mas ele era o mestre por excelência. Né? Ele não apenas é um exemplo de pastor, aquele que cuida, que protege, né? Que aconselha, não, mas ele é também o exemplo de mestre. O exemplo de mestre. E exatamente como também ele é o apóstolo maior, ele é o profeta de Deus e ele foi, sem dúvida, o maior de todos os evangelistas. Então observe que esses ministérios que nós vemos aqui em Efésios capítulo 4, versículo 11, todos eles se aplicam em Jesus. Jesus exerceu o ministério apostólico porque ele foi o enviado de Deus. Jesus exerceu o ministério de profeta porque foi profeta, porque profetizou, porque falou, né, da parte de Deus. A palavra, ele mesmo dizia que a palavra que as pessoas ouviam não era dele, mas era a palavra que o Pai lhe havia mandado dizer. Então, profeta, como pastor, ele cuidou, discipulou, socorreu, amparou, né, protegeu, enfim, as ovelhas. E como mestre, ele ensinou de forma magnífica, singular, como ninguém, a palavra do Senhor. O principal objetivo do ensino cristão é ensinar o povo com a mesma palavra que dá vida. O principal objetivo do ensino cristão é alimentar o povo com a mesma palavra que dá vida. Ou seja, o povo precisa ser alimentado com a palavra que vivifica, não com a palavra do pastor, mas com a palavra de Deus, que agora o pastor fará uso dela para alimentar e dar vida aos seus ouvintes. Agora, vamos entender um pouco essa expressão, porque ela não é tão simples de se chegar ao entendimento, né? Porque quando nós lemos o texto de Efésios capítulo 4, versículo 11, para os 3 primeiros ministérios não há dúvida, são ministérios distintos. A uns Deus pôs na igreja, ele pôs na igreja como apóstolos, outros como profetas, outros como evangelistas e outros para pastores e mestres. Então olha só, a grande questão aqui é se a expressão pastores e mestres dizem respeito a 2 ministérios distintos ou se estamos falando de uma pessoa exercendo uma dupla função. Entende? Ou seja, se temos aqui a figura de um homem pastor e uma figura de um homem que é mestre, ou se temos a figura de apenas um homem exercendo o ministério pastoral e de mestre ao mesmo tempo. É esse o ponto a ser discutido aqui. Então, pastores e mestres, 2 funções distintas, ou seja, exercidas separadamente, ou pastores e mestres, que no caso seria correto dizer pastores mestres, ou seja, 2 funções exercidas pela mesma pessoa. E aqui as opiniões se dividem. Você pode fazer uma pesquisa, você pode ler diversos comentários bíblicos, notas de Bíblia, de rodapé, enfim, né? Você vai observar que não há um consenso, né, geral. Você vai ver teólogos sérios pensando de uma forma e outros pensando de uma outra forma. Cada um vai ter a sua opinião, o seu argumento. O pastor, as opiniões então aqui elas se dividem, né? O pastor, ele deve ser um pastor mestre, isso é que nós sabemos. Todo pastor precisa exercer também o ministério do ensino, pois ele deve ser apto para ensinar.
Aí, claro que essa aqui é a opinião, né, da maioria. Lógico, todos pensam assim, todo pastor precisa saber ensinar, né, com simplicidade, mas ensinar a palavra de Deus. O fato de não haver a palavra alguns entre pastores e mestres sustenta a ideia de que se trata de um só ministério. Porque quando diz, e a uns ele pôs na igreja como apóstolo, outros como profetas, outros como evangelistas e outros para pastores e mestres, antes de cada ministério desse existe o termo outros ou alguns, né? Mas quando vai anunciar o ministério de mestre, você não lê essa palavra outros ou alguns, mas você vê apenas a conjunção e, pastores e mestres. E aí que vai, né, gerar aqui o argumento para se defender que ali está se falando de um duplo ministério, uma pessoa que vai exercer um único ministério, pois na igreja alguns como pastores e mestres, pastores mestres. Entendem? A construção do versículo no grego aqui sustenta que se trata de um único ministério. É o argumento usado, né, para aqueles que defendem essa posição. Pode haver o pastor mestre, apacentador e ensinador, ou pastor que ensina. E o mestre que ensina, mas não é pastor. De acordo com o dom ministerial do ensino de Romanos capítulo 12, versículo 7, é importante a gente ler algumas passagens paralelas a esse assunto. Romanos capítulo 12, versículo 7, nos diz: se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Né? Ministério aqui é serviço. Se é servir, seja em servir. Se é ensinar, que haja dedicação ao ensino. Então, fica bem claro aqui que teremos na igreja pessoas que não estarão exercendo a função pastoral, mas vão exercer o ministério do ensino, sem ser pastor. Isso quer dizer, à luz de Romanos 12, versículo 7, que o ministério de ensino não está restrito ao pastor. Repetindo, porque alguém pode ter o ministério do ensino sem necessariamente ser o pastor, ter o ministério pastoral. Então, concluímos que todo pastor deve ser um ensinador. Timóteo, capítulo 3, versículo 2, primeira carta, diz que é necessário que o bispo seja apto para ensinar. Tito, capítulo 1, versículo 9, Tiago, capítulo 3, versículo 1, sustentam realmente essa máxima de que o pastor é um homem do ensino. Ele precisa ensinar as suas ovelhas. Mas nem todo ensinador necessariamente será um pastor. Então, o que acontece? Quando a gente analisa aqui essa questão, eu particularmente interpreto da seguinte forma. Nós temos aqui os dois casos. Podemos entender os dois casos à luz desse texto. Nós temos, à luz desse texto, aqueles que são pastores mestres, o pastor que ensina, o pastor que doutrina, o pastor professor. E nós temos, à luz desse texto, a figura do pastor e a figura do mestre. Todo pastor vai ser um ensinador, mas nós temos aqui também a figura do mestre que não é um pastor local. Se bem que
todo aquele que se esmera no ensino, que se dedica ao ensino, mesmo não exercendo uma função pastoral à frente de um rebanho, ele não deixa também de exercer, em certo aspecto, uma fatia do exercício pastoral, cooperando com o seu pastor no apacentamento daquele rebanho através do ensino das Sagradas Escrituras. Então, todo mestre da palavra será, por assim dizer, uma espécie de um pastor que está ali disposto para ensinar e cooperar na edificação, na solidificação da doutrina daquela igreja. Mas ele não é o pastor da igreja, entendem? Ele está ali exercendo uma atividade pastoral através do dom ministerial do ensino que ele tem. Mas e nem sempre ele vai ser chamado de pastor. Vai ser identificado como pastor. Nem sempre vai ser um pastor ordenado. Pode ser um membro da igreja. Pode ser um diácono da igreja, né? Que exerça, que tenha o dom, esse dom do ensino, né? Que seja um mestre na palavra. Entende? Então, Efésios capítulo 4, versículo 11, nos dá margem para essas duas situações. E é por isso que não há um consenso entre os estudiosos em relação ao que Paulo estaria dizendo realmente com essa expressão, pastores e mestres. Se seriam dois ministérios distintos ou se seriam duas funções exercidas por uma mesma pessoa. Eu entendo que esse texto dá margem para as duas linhas de pensamento e eu não vejo nenhuma dificuldade. E aqui eu afirmo que, muito pelo contrário, né, nós precisamos ter os dois. Precisamos ter o pastor mestre, mas é necessário que a igreja reconheça o ministério do ensino, o ministério de mestre, né, para o seu próprio bem, e invista nesse ministério para o crescimento espiritual do rebanho. Ok? Qual o propósito dos dons ministeriais? Há um tríplice propósito no uso dos dons ministeriais, porque nada disso, né, que o Senhor deu à igreja esses dons, deu. Agora, qual é o propósito disso? Deus não faz nada sem propósito. Capítulo 4, versículo 12. Vai nos falar sobre isso. Né? Capítulo 12, capítulo 4, versículo de número 12. Nos diz, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, ao varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados por todo vento de doutrina pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade, em caridade, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. E o versículo seguinte, 16, termina dizendo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Bem, primeiro, temos aqui um tríplice propósito. Primeiro, o aperfeiçoamento dos santos. A palavra aperfeiçoamento deve ser entendida no contexto da frase e em todo o texto de Paulo. Dentre outras coisas, significa completar o que estava incompleto ou acabar com perfeição. Então, meus irmãos, vamos entender, né, que a igreja é um grande edifício e essa metáfora ela nos leva realmente a entender que é um edifício em construção. Isso quer dizer que os santos estão em construção, estão sendo aperfeiçoados. Esses ministérios que foram dados à igreja, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, têm como propósito aperfeiçoar, né? Acabar com perfeição
dar continuidade àquilo que foi iniciado lá atrás por Jesus Cristo. 2. A obra do ministério, preparar ou habilitar crentes para o serviço de Cristo. O trabalho do ministério restringe-se, aqui no contexto do verso 12, ao serviço em favor da igreja através dos dons ministeriais. Veja que os salvos serão aperfeiçoados, mas quando aperfeiçoados, estarão habilitados para darem prosseguimento à obra. Não é simplesmente para receberem para si e guardar, né? Mas para serem habilitados para servir. 3. A edificação do corpo de Cristo. Como eu disse, a palavra edificar surge aqui como uma metáfora que indica uma edificação contínua e espiritual. Nós estamos em construção. A igreja está sendo edificada. A igreja está sendo formada, né? Todos os dias. Estamos num processo contínuo de aperfeiçoamento, de santificação, de crescimento. Atos capítulo 9, versículo 31, nos diz assim: assim, pois, as igrejas em todas as Judéia, Galiléia e Samaria tinham paz e eram edificadas, e se multiplicavam andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. As igrejas eram edificadas. Capítulo 20, versículo 32, nos diz: agora, pois, irmãos, encomendo-vos a Deus e a palavra da sua graça a Ele, que é poderoso para vos edificar e dar herança entre todos os santificados. Então, temos outros textos aqui, 1 Coríntios 8, versículo 1, 1 Coríntios capítulo 14, versículo 13, 4 e o versículo 17, 2 Coríntios capítulo 10, versículo 8 e 23, 1 Timóteo capítulo 1, versículo 4, são textos que nos falam acerca desse processo que a igreja está submetida, né? No processo de crescimento constante, de edificação. Os dons foram dados à igreja para que ela, através dos seus membros ativos, use esses dons espirituais e ministeriais na edificação e no desenvolvimento de si mesma, pois ela é o corpo de Cristo, sendo Cristo a cabeça. As figuras, edifício e templo, que vão aparecer nos textos bíblicos, têm uma finalidade específica, que é falar do crescimento e da unidade da igreja. Assim como também aparece o termo corpo, né? Todo o corpo bem ajustado, seus membros bem ligados um ao outro, promovendo saúde e crescimento a esse corpo. Então, a igreja está nesse processo. E os dons aqui de Efésios capítulo 4, versículo 11, são dados à igreja para esta finalidade. Isso quer dizer o seguinte: eu, como pastor, eu não fui dado à igreja como pastor para benefício próprio. Ninguém é dado como dom para a igreja para se beneficiar desse dom. Nós fomos dados à igreja para contribuir para o seu aperfeiçoamento, para a obra do ministério e para a edificação do corpo de Cristo. E uma outra coisa importante notar, guarde isso: Deus não deu igrejas para pastores, mas deu pastores para igrejas. Deus não deu o corpo de Cristo, a igreja, para homens, mas pôs estes homens no corpo de Cristo para a sua edificação e para o seu bem. Entende? Então, nós servimos a igreja, nós estamos ali para abençoar, para nos dar pela igreja. Nós fomos dados para a igreja e não a igreja foi nos dada por Deus, né? A igreja não é nossa. Nós fomos dados por Deus como presentes, como dádivas. Se nós somos esses dons que são dados, o que é um dom? Não é uma dádiva, né?
O dom é um presente da graça de Deus aos homens. Então, Efésios capítulo 4, versículo 11, nós temos aqui, né, ministérios que são presentes da graça de Deus para a igreja, para o benefício da igreja. Amém, meus irmãos? Vamos então ao segundo assunto, a espiritualidade do pastor e a edificação da igreja. A espiritualidade do pastor e a edificação da igreja, ela acontece em três áreas distintas, né, que estão ligadas uma à outra. O pastor deve cuidar da espiritualidade consigo mesmo, da vida devocional e da família. Figura do pastor, ele como pessoa, a sua vida devocional e também a sua família. Tudo isso está em jogo aqui, o foco, né, como foco dos cuidados, né, que o pastor precisa estar atentando. Ok? Então, olha só. O pastor e a sua vida pessoal. 1 Timóteo 4, versículo 16. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, porque fazendo isto te salvarás, tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Aqui nos fala do cuidado pessoal. No cuidado de si mesmo é necessário que o pastor esteja atentando para a sua saúde, para cuidando da sua saúde física, da sua saúde espiritual, da sua saúde emocional, né? Tendo cuidado de ver como está a sua saúde, se está tudo bem, se os batimentos cardíacos estão bem, se os exames estão em dia, para que ele não venha sofrer doenças, enfermidades que venham comprometer tanto a sua saúde e o seu ministério. É o que Paulo está dizendo. Cuidar de si mesmo primeiro, para então cuidar da doutrina. Porque se o pastor é displicente, negligente e não atenta para isso, o que acontece? Ele compromete a si mesmo, a sua vida, põe limites ao seu ministério e não terá condições nem vida suficiente para cuidar dos outros. O segundo aspecto desse cuidado é a vida devocional, quando Paulo diz, e da doutrina. A falta de vida devocional é um dos grandes problemas, se não o maior, do ministério do pastor, pois muitos caem na tentação de acreditar que após haver feito um curso teológico, não precisa mais meditar na palavra, não precisa mais ler a Bíblia, e a Bíblia já não causa tanto impacto na sua vida. Há alguns que se derretem, né, diante de um bom livro devocional. O autor é muito bom e ficam ali, né, admirados diante das palavras daquele teólogo, mas permanece uma geleira diante da palavra de Deus. Isso quer dizer que a palavra de Deus já não é mais aquele fogo que consome a sua alma. Não há mais amor pela palavra. Muitos assim, meus irmãos. Muitos que não precisam mais da Bíblia para pregar. Não tem mais uma vida devocional, não lê mais a Bíblia, né? Aliás, é uma pergunta que se deve fazer, né? Será que aquele pastor, pelo menos uma única vez, já leu a Bíblia toda? Né? Há muitos pastores que nunca leram a Bíblia toda nenhuma vez. Entende? E este é o nosso manual. Esta é a palavra que vamos usar durante toda a nossa vida. Se nós não conhecermos, nós teremos dificuldade no exercício do ministério. Agora, quando nós cuidamos disso, quando nós atentamos para isso, nós prestamos atenção na palavra de Deus, somos sensíveis ao que Deus está dizendo, pautamos a nossa vida à luz da Bíblia Sagrada. Esse devocional que desenvolvemos, ele interfere no nosso dia a dia, entende? Na nossa comunhão, somos mais sensíveis à voz do Espírito Santo. Então é necessário que nós cuidemos, né, da nossa vida devocional, da leitura, da meditação, da reverência, do temor diante de Deus, por ocasião da meditação na sua palavra.
ok? É a vida devocional. O que acontece quando isso não é cumprido? Olha só, a pessoa passa a estudar o texto bíblico não com a intenção de ouvir Deus falar. Para aqueles que não cuidam da vida devocional, mas querem ser pastor, a Bíblia é usada somente como ponto de referência, né? Só para dizer que está lendo a Bíblia para a igreja. O texto é lido, mas só por ler, mas não com a intenção de ouvir Deus falando através daquela porção das Escrituras. A Bíblia não pode ser vista como objeto de estudo ou como pretexto para se sustentar o sermão. Precisamos ler a Bíblia na expectativa de ouvir a voz de Deus. A pessoa também passa a confundir o conhecer a Deus com o simples conhecimento acerca de Deus. Tem pessoas que leem a Bíblia para ter conhecimento acerca de Deus só, mas não para conhecer o Senhor. É uma grande diferença. É uma grande diferença. Porque você pode ter muitas informações, mas essas informações nem sempre lhe proporciona esse conhecimento que é sinônimo de relacionamento e intimidade espiritual com Deus. Então não leia a Bíblia apenas para conhecer acerca de Deus, mas leia a Bíblia para conhecer Deus, para ter intimidade com Deus através da sua palavra. O grande teólogo Parker, ele afirma que conhecer a Deus é uma experiência definitiva e verdadeira, a qual muitos são estranhos. Ele diz que interesse em teologia, conhecimento sobre Deus e capacidade de pensar com clareza e falar bem sobre outros temas não são a mesma coisa que conhecer a Deus. Alguém pode ter tudo isso e não conhecer realmente a Deus. Conhecemos a Deus à medida que dedicamos tempo de oração, leitura e submissão à sua palavra. O segundo aspecto disso aqui está relacionado também agora com relação à sua família, né? O pastor, aliás, ainda o pastor e seus estudos, está dentro do aspecto devocional, né? Falamos apenas da leitura do devocional, da oração, agora tem a parte dos estudos, do aprofundamento. A Bíblia deve ser lida e estudada com temor e fé. Deve-se crer nela como a palavra inspirada, inerrante, infalível, viva e eficaz. O pastor deve ser um amante das Escrituras, demonstrando um profundo interesse pelos seus estudos. Paulo já exortava o jovem pastor, Timóteo, até a minha chegada, dedique-se à leitura pública das Escrituras, à exortação e ao ensino. Mas só pode ensinar aquele que senta para aprender. Nós sabemos disso, né? Então, o que diz respeito ao empenho do pastor, ao investimento do pastor no campo do estudo, né? Ele precisa ser um estudioso das Escrituras. Amados, eu vou dizer uma coisa para vocês. A Bíblia, ela é realmente uma fonte inesgotável de aprendizado. Uma coisa é você ler a Bíblia através de uma leitura superficial, totalmente devocional, sem prestar atenção nos detalhes. Agora, comece a ler o mesmo texto que você leu devocionalmente, leia esse texto numa perspectiva de aprofundamento, para se aprofundar nele. Preste atenção nas informações que lá estão, né? Nos termos que lá se encontram, e você vai observar como que ela é rica, né? E nos proporciona oportunidade para conhecer